estão na nossa cultura, né? Então, como objetivos, eu tinha, primeiro, associar a interpretação dos sonhos e imaginação ativa, são duas técnicas do repertório junguiano, aos sonhos lúcidos, associar os personagens dos sonhos lúcidos com os complexos do inconsciente, que é uma coisa bem trabalhada na psicologia analítica, considerar esses complexos como uma forma de dialogar com a sombra, que é a parte oculta da nossa personalidade, e ainda assim. E também considerar os sonhos lúcidos como uma ferramenta para individuação. Por que eu quis fazer esse trabalho? Porque, primeiro, não existe muita pesquisa em relação a isso, né, na psicologia acadêmica brasileira. Não tem muitos trabalhos clínicos envolvendo isso, né? E, assim, é uma coisa, na minha opinião, os sonhos lúcidos, eles surgiram independente da psicologia, né? Tipo, há 2000 anos atrás as pessoas já falavam disso, Aristóteles falava disso. Então, você vê, assim, os gregos vão dizer, eu estou falando aqui de psicodinâmica, Freud, Adler, Burroughs, Jung, Reich, enfim. Eles não tratam disso. O único que fala brevemente é Freud, se não me engano, Sandor Ferenczi, que é psicanalista também. Jung, ele nunca tratou de sonhos lúcidos. Então, na verdade, como surgiu com algo independente, então, na verdade, eu sinto isso, não tem muito interesse, né, da maioria dos psicólogos de explorarem isso. Né? O que seria um sonho lúcido? É um estágio psicofisiológico do sono, onde você percebe que está sonhando e pode alterar o sonho. Né? Como eu disse, desde a época de Aristóteles, que é um dos fundadores da filosofia ocidental, ele já registrava isso no tratado que ele falou sobre sono e sonhos. Né? Já existiam templos de cura, também na Grécia, o deus grego Asclépio, ele fala de templos de cura, onde as pessoas falam sobre incubação, que é o quê? Que é uma sugestão pré-sono para você ter um determinado tipo de sonho. Né? Agora, qual foi o caso? Até se comprovar que os sonhos lúcidos existem de fato, fisiologicamente, empiricamente, só foi em 1980. Ou seja, é uma coisa extremamente recente, de 30 anos para cá. E ainda hoje, assim, se você procurar sistema de busca online de arquivo, você vai achar, por exemplo, no Cielo você não acha nada, na Biblioteca Virtual de Saúde você acha um artigo que trata indiretamente, e no Google Acadêmico, que vocês, não sei se vocês já visitaram o sistema, assim, você acha gato e cachorro lá, você acha de tudo, e você acha 3 artigos no máximo, 2 de um psicólogo junguiano, inclusive. Né? O resto são ligados à parapsicologia e a religiões como o espiritismo. E também existe um interesse popular grande. Eu citei algumas revistas que fizeram artigos, mas principalmente tem filmes que tratam desse assunto. Né? Você tem Waking Life, você tem Vanilla Sky e mais recentemente a Origem, né? Que é a base do que eles chamam de compartilhamento de sonhos, inserção, extração, é uma máquina que induz sonhos lúcidos. Inclusive, muita gente, quando saiu o filme na época, questionou lá, porque é sonho, por que então uma coisa tão linear? Né? Então, tem essa explicação. Pelo fato de ser sonho lúcido, então você tem mais coerência, você tem uma racionalidade maior. Né? Eu falei de Freud. Em A Interpretação dos Sonhos, ele fala brevemente, no final do primeiro volume, que existem sonhos onde a pessoa realiza que está sonhando. Ele fala, isso é um sonho. Mas para eles, né, se vocês entendem um pouco de psicanálise, sempre tem essa coisa da censura, né, do ser sonho hipotético, né, da deslocamento, né, uma série de coisas. Então, para ele, essa verbalização, isto é um sonho, que é geralmente o que precede o sonho lúcido, eu estou sonhando, beleza. Agora o que eu posso fazer? Para ele tinha uma intenção defensiva. Né? Na verdade, a pessoa querendo se afastar daquele sonho que está lhe causando ansiedade. Né? Nas conferências que ele fala, acho que de 1916 e 1917, ele já diz que está tudo bem, o conteúdo visual, o conteúdo manifesto do sonho, você pode alterar. Agora, o conteúdo inconsciente, o latente, não. Ele continua inconsciente.
Então, na verdade, é uma mudança, segundo a ótica de Freud, muito superficial. Então, Matheus já falou isso assim, bem extensamente, sobre o que seria a estrutura da psique de Jung. Eu preciso falar muito rapidamente, até para embasar um pouquinho essa questão de sombra, de complexo, de individuação. Basicamente, ele acha que existe a consciência e o inconsciente, que são dois polos complementares, e a consciência é a moral convencional, é a razão, é o senso de planejamento, é o ideal de alcançar alguma coisa. E abaixo disso, abaixo não, em torno disso, estaria o inconsciente. Né? O inconsciente é dividido em pessoal e coletivo. O pessoal se aproxima do conceito freudiano de inconsciente, que seria percepções subliminares, coisas que você pensou no dia a dia, mas esqueceu, sentimentos reprimidos. E abaixo disso está uma parte arcaica, que seria o inconsciente coletivo, que seria a segunda memória racial da humanidade. Né? Que para o homem moderno é de difícil compreensão, porque ele fala uma linguagem muito arcaica. Mas você pode tentar compreender através de conto de fada, mitologia, etc., esse tipo de coisa. Beleza, minha. Então, puxando para o inconsciente pessoal. Por que eu falo inconsciente pessoal? Porque tem a questão dos complexos, que seriam como se fossem entidades autônomas do inconsciente, que podem ser produzidos por trauma, por choques emocionais. Então, aquilo cinde, você desassocia aquele evento, e aquilo vai para o seu inconsciente. E, às vezes, ele pode ressurgir se essa situação aparecer de novo. Né? E tem uma coisa curiosa. Para Jung, a maioria dos sonhos são experiências passivas. O sonho acontece e você é simplesmente um espectador daquilo que está se passando. Num sonho lúcido, não. Você é um participante ativo, você altera. Então, como eu tinha falado antes, Jung nunca tratou disso. Então, na verdade, isso é inclusive uma área que se chamaria pós-junguiana. É você pegar coisas que aconteceram depois e você tentar expandir um pouco mais do foco. Né? E uma possível explicação é que durante o sono REM, que é a fase onde a gente tem mais sonho, as áreas do cérebro ligadas à autoconsciência e linguagem estão mais ativadas, ou seja, Jung fala muito de energia psíquica. Então, de repente, a gente pode supor que essa ativação, vamos dizer, os complexos que aparecem nos sonhos, eles pegam emprestado essa energia, inclusive eles se manifestam de uma forma muito mais coerente e racional. A gente vê isso muito naquele filme, não sei se você já viu, Waking Life, né? Que ele passa o filme inteiro debatendo com um bocado de personagem. Então, falando de sombra é a parte oculta da nossa personalidade, o que a gente não aceita na gente mesmo. E é muito perigoso ignorar a sombra completamente, até porque ela tem uma quantidade instintiva, a gente precisa ter essa conexão com o lado instintivo da vida, senão simplesmente a gente não sobrevive, fica neurótico, enfim, pode acabar até numa psicose. E a sombra tem as possibilidades do crescimento da nossa personalidade. Jung ele fala que os sonhos são uma ferramenta privilegiada para se conhecer. Para ele, o sonho compensa a deficiência da personalidade. E aí, isso que eu tinha acabado de falar, né, sobre a questão da passividade e como o sonho lúcido desafia isso. Então, foram dois, assim, é um psiquiatra americano, Brylowski, e James Hall, que é um analista junguiano americano. Eles associaram sonho lúcido e imaginação ativa. O que é imaginação ativa? Na típica fantasia nossa, vocês vão reparar que a fantasia, o devaneio onírico, sempre serve ao ego. Né? A gente sempre está reforçando o ego. No caso da imaginação ativa, não. Você tira essa consciência crítica do ego e você, vamos dizer, deixa transparecer, vamos dizer, a coisa do inconsciente, a coisa do instintivo. Porque normalmente a consciência, ela controla isso com a rédea muito forte. A consciência não permite de forma alguma. E se você liberar, começa a vir aquelas fantasias irracionais, você fica até perplexo, às vezes até com medo do que surge na nossa cabeça. E a imaginação ativa é isso, é deixar essas formas inconscientes, essas imagens mentais surgirem
e tentar dialogar, não controlar, tentar dialogar. Então, Roy e Brelowski, eles veem o sonho lúcido como uma forma de imaginação ativa. Porque se você, assim, mesmo estando em estados completamente diferentes, o sonho lúcido dentro do sono e o estado de vigília, seria imaginação ativa, eles veem o sonho lúcido como uma forma de imaginação ativa, né? Uma forma de dialogar com o consciente, uma forma assim. Não sei que tipo de experiência clínica vocês já tiveram, mas uma coisa básica da experiência clínica é você lidar com a resistência do cliente, né? E essa resistência se manifesta de milhões de formas diferentes. E tanto a imaginação ativa como os sonhos lúcidos, ela meio que é ótimo como vai ser, se desvia dessas resistências físicas, né? Então, finalizando já, Jung, assim, a grande meta de Jung para o ser humano é o que ele chama de individuação, que seria o quê? O processo de se tornar o ser humano único. E como é que se faz isso? Um diálogo com o consciente e com o inconsciente. Porque o consciente surge do inconsciente, mas o tempo todo ele está querendo sair disso. Porque, de fato, o consciente é como se fosse uma espécie de farol, né? Um farol muito limitado, né? Ele vê a gente vê a realidade de forma muito fragmentada, certo? Mas vamos dizer, o pico da evolução humana, a consciência. Inclusive, é motivo de milhões, o grande mistério da neurobiologia hoje como é que aconteceu a consciência? Como é que a partir de padrões neuronais se forma isso? É um grande mistério, o grande mistério da neurobiologia, é justamente isso. Então, e é um processo complicado, porque se você lida com o inconsciente, você está lidando com o irracional. Então, não existe formulazinha, não existe receita de bolo, não existe livro de autoajuda, 10 formas para ser feliz. Isso perdoe o termo, isso é colhuda, né? Não existe, cada pessoa tem sua fórmula. Entende? E as pessoas querem vender, isso é uma coisa muito, inclusive, da consciência, né? Vamos fazer essa fórmula, vai dar tudo certo. O ser humano é simplesmente complexo demais para caber numa fórmula só, numa psicologia só, entende? Você tem essa diversidade, inclusive, eu se chama de misteriano. Eu acredito, inclusive, que a gente nunca vai entender completamente o ser humano, né? E eu acho que isso tem uma beleza, né? Que a ciência tem essa coisa totalitária de botar, né? A gente via isso na psiquiatria, muita psiquiatria, né? A psiquiatria antiga, né? Botar ali no quadradinho, tá certinho, você é isso, você é aquilo, você é... Aí vem a famosa subjetividade, né? Para você, numa suposta objetividade, você meio que mata a subjetividade, né? Então, qual seria a grande mensagem? Você encarar esses personagens dos sonhos lúcidos como mensageiros do inconsciente, mensageiros privilegiados do inconsciente, até porque eles têm essa coisa essa consciência, essa racionalidade maior, né, que pode dialogar com a gente de uma forma mais coerente do que normalmente é o inconsciente. O inconsciente realmente é uma maluquice, né? Você, para tentar compreender, você precisa de um certo trabalho, né? Não só pessoal, como muito estudo, né? Então, gente, é basicamente isso. Obrigado. Zé conseguiu ser mágico. Bom, então agora vamos retomar a mesa e abrir para as perguntas. Já estou sabendo aqui que temos perguntas. Vamos organizar agora o bloco das perguntas e colocações também.